que sua marcenaria não atrai grandes projetos, né? Então, a grande marcenaria, ela tem, às vezes, muita mais facilidade, né, na atração de grandes projetos. Já a pequena marcenaria, ela tende a sentir um pouco mais, ela tende a sentir um pouco mais a dificuldade em atrair grandes projetos, tá? Dado algumas características da pequena marcenaria. Então, por exemplo, a pequena marcenaria, pelo fato dela ser pequena, né, a falta de estrutura, muitas vezes gera insegurança no próprio cliente, né? Exatamente. Boa noite. O assunto hoje é por que sua marcenaria não trai grandes projetos e como a gente faz para mudar isso. Como ele A gente já foi pequeno, né? Então já foi muito pequenininho, né? Quando estava na garagem de casa. Então a gente já passou por isso. Já passou por aquela fase de trabalhar no quintal, né? De trabalhar sozinho. Na garagem de casa. Que é o que a maioria dos marceneiros faz, né? Então, existe uma limitação que é da própria estrutura dessa pequena marcenaria. Principalmente quando trabalha só você, sua mulher, você, seu filho, né? Se tem uma limitação de funcionários. Boa noite, Bernardo. Fica muito mais difícil você convencer um cliente, devido à sua estrutura pequena, de que você dá conta de fazer um grande projeto. Até porque você pegar um grande projeto, imagina, é só você um funcionário, você e seu filho. Quanto tempo você vai demorar para terminar esse projeto? O cliente quer isso para ontem, normalmente, né? Até na nossa consultoria, você lembra de uma pequena marcenaria que a gente estava atendendo, que ele conseguiu pegar um projeto grande, mas ele falou que ficou 2 meses. Acho que até mais, 3 meses para conseguir finalizar o projeto. Justamente porque ele era pequeno, né? E acabou que, tipo assim, ele conhecia a pessoa, então a pessoa tinha uma certa confiança. Uma oportunidade para ele, né? Uma boa oportunidade para ele, mas ele viu que ele sozinho para pegar um projeto desse é muito difícil porque devido à falta de estrutura. Você tem a marcenaria pequena, se a marcenaria é pequena, que às vezes trabalha só o dono e o ajudante, o dono e o filho, ele é a esposa, às vezes ele sozinho, né? Então, se a marcenaria é pequena, não tem problema. A marcenaria é pequena começou porque o dono perdeu o emprego, porque decidiu empreender, porque trabalhava em outra marcenaria e abriu. Tudo bem, é normal, não tem problema nisso, né? Não tem nada de anormal nisso. Só que, pelo fato dela ser pequena, pelo fato dela ter uma estrutura menor, né, isso talvez passe menos confiança, né, para o cliente. Então, o cliente que ele tem um projeto grande, um projeto bem mais caro, ele tende a olhar esses detalhes, né, a sua capacidade de execução de projeto, a sua capacidade. Ele não vai olhar somente a sua estrutura, né, mas provavelmente ele vai olhar também suas redes sociais, ele vai olhar o seu atendimento, ele vai olhar várias coisas antes de colocar lá um projeto grande, né, um projeto de alto valor para você executar. Outra coisa que ele vai olhar também é a sua capacidade de entrega dentro do prazo que ele necessita, né? Então, já a grande marcenaria, a marcenaria mais estruturada, com mais, né, tempo de mais longevidade, com mais tempo, né, de mercado, tem uma outra estrutura. É muito mais fácil ela conseguir passar uma confiança ali, de que ela vai conseguir entregar um projeto grande ali em 30, 60, 45 dias para o cliente, do que a pessoa que está trabalhando de repente na garagem de casa sozinho, né? Não tem nada de errado, não significa que o produto é ruim, significa que isso pode estar te atrapalhando no fechamento de negócios grandes, tá? E o fato de você ser pequeno hoje não significa que você não vai ser grande amanhã. O único ponto é que você precisa fazer esse planejamento. Vou contar uma história aqui, pessoal, da minha marcenaria. A gente mudou de galpão faz uns 4 meses, né? O preço do aluguel do meu galpão dobrou, né? Ficou bem mais caro. Eu sabia que no primeiro e segundo mês a despesa ia ser muito alta, né? E que eu teria que aproveitar esses meses antes de começar nesse galpão novo ou já entrando, acelerar a parte de vendas. Por quê? Para eu poder ter um faturamento maior. Mas existiu ali um planejamento, né, olhando as contas, fazendo o fluxo de caixa, sabendo, olhando as despesas, de que minha despesa ia aumentar, né, e que ela não podia somente aumentar, tinha que dar um jeito de fechar a conta. Então a gente tinha que colocar mais vendas para dentro e contratou mais um montador, mais uma pessoa para poder compor a equipe e gerar faturamento para conseguir pagar aquelas contas. Então o ponto é, se você é pequeno e tem dificuldade de fechar grandes negócios, não tem nada de errado com isso, e você tem uma pequena marcenaria. O ponto é, o que você está fazendo para você poder mudar, né? Você precisa planejar o seu crescimento. Se hoje a garagem que você trabalha está apertada, e você tem que buscar um espaço maior, né? Eu tive um aluno aí semana passada no nosso curso de gestão lá, fazendo a mentoria com ele. Ele falou, poxa, Lígia, eu trabalho em casa,
mas assim, eu não consigo pegar mais serviço porque no barracão aqui no meu quintal não cabe, não dá e eu quero alugar um galpão, só que assim, tenho medo, dá frio na barriga, né? Eu falei para ele, cara, é o seguinte, o frio na barriga vai te acompanhar sempre, né? Mesmo a gente lá que tem 5 funcionários, tem uma estrutura um pouquinho maior, tem o mesmo frio na barriga, cara. O vento que venta aí embaixo, venta aqui também. Não tem diferença nisso, sabe? Venta até mais forte do que aí, porque aí você está trabalhando no quintal de casa. Aqui não, aqui a gente tem despesa para pagar e pesada, né? Despesa muito mais alta. O custo de produção ele é mais alto, né? Mas o ponto você precisa correr risco, porque se você não correr nenhum risco, esse é o maior risco que você está correndo. Então, se você não se predispor a correr um risco, né, o maior risco não é nem o risco que você vai correr. O risco de crescer. Né? É ficar parado. Ficar parado é o maior problema, sabe? Ficar parado é o maior problema do que você se arriscar num aluguel mais caro, comprar uma máquina maior, investir no seu negócio. O prejuízo é muito maior você ficar parado do que você correr um risco. Aí eu falei para ele o seguinte, eu vou te dar um conselho que eu já recebi. Cara, muda para um lugar maior e se planeja da seguinte forma, que talvez, no primeiro, segundo mês, você vai ter uma dificuldade ali em pagar aluguel. Talvez. Mas você vai usar esse período para você aquecer ainda mais as suas vendas e no terceiro mês você equilibra as contas, né? Se você não faz hoje uma boa... você está começando agora a fazer a gestão financeira, porque está fazendo um curso disso com a gente, né, de gestão financeira, aproveita que você está fazendo seu fluxo de caixa, olha como é que estão as suas contas, e se planeja para isso. Se você vê que não está cabendo ainda e você quiser correr esse risco, se planeja para que você vai ter um prejuízo, vai ter uma dificuldade no primeiro e segundo mês, mas utilize esse tempo para vender mais, para fazer mais negócios. Se hoje o que te limita de fechar negócios grandes é o espaço físico, busca um espaço maior, vai tomar um aperto ali 1 mês, 2, um aperto financeiro, mas, cara, não correr esse risco é muito pior. É muito pior. Você vai ficar parado. Você vai ficar parado, deixando de faturar mais, deixando de fortalecer sua marca, deixando de fazer parceria, deixando de atender cliente. Entendeu? Vai ficar parado enquanto o mercado está em movimento, enquanto os projetos de arquiteto estão acontecendo, enquanto tem prédio inaugurando, tem cozinha para fazer, tem móvel para fazer, enfim. Então, ficar parado é um risco muito maior do que você se arriscar em investir no seu negócio, seja mudar para um galpão maior, seja comprar uma máquina. Então, o problema hoje da marcenaria pequena não fechar negócios maiores não é o fato dela ter um mau produto. Dela ter um mau produto, sabe? O produto é bom. Eu conheço marcenaria que trabalha no quintal de casa com a serrinha de bancada, meu amigo, faz um móvel muito melhor do que grandes marcenarias que eu conheço. O produto é espetacular. Só que às vezes ele não consegue atrair um cliente grande. Por quê? Porque o cliente quer conversar com ele, o cliente vai avaliar o atendimento, vai avaliar a estrutura, vai avaliar a capacidade de entrega do produto no prazo que ele quer. E aí ele não consegue atender. Eu entendo isso. O ponto é, o que você está fazendo para mudar esse cenário? Né? Esse é o ponto, tá? Exatamente. Gente, querendo ou não, a questão da estrutura pesa nessa hora sim. Não adianta a gente falar, você é pequeno, mas você pode pegar projetos grandes. Mas não tem jeito. Né? Uma estrutura pequena, principalmente, por exemplo, a gente pega muito projeto grande através de arquitetos, e aí vem a parte de networking, também é muito importante. Hoje lá. Isso. Mas o que acontece? O arquiteto, ele não vai te indicar um cliente se você não tem uma estrutura básica na sua marcenaria, você trabalha numa oficina, num quintal de casa. Fica mais difícil fazer parcerias para isso. Não é impossível, né? Mas limita um pouco, né? Limita, é mais difícil, né? Até porque a arquiteta está colocando o nome dela ali. Aí imagina ela passando todo, né? O arquiteto tem todo o glamour de luxo e tudo, e aí indica uma marcenaria, né? Nada contra, mas é no quintal da casa. Né? E aí o cliente quer ver a marcenaria. E aí? Como é que você vai receber seu cliente? Então ou seja, para você atender o cliente de alto padrão, o cliente que vai pagar mais caro, exatamente, você precisa se planejar para isso. Né? Planejar não somente a questão da estrutura, mas a sua capacidade de entrega. Né? Você pega um projeto de um apartamento inteiro, né, que às vezes, igual a gente às vezes faz orçamento aqui, dá 150, 200 mil e tal. Cara, você consegue entregar aquilo em quanto tempo? 3 meses? 60 dias, né? 90 dias, 120 dias? Não sei. Então, ou seja, às vezes o cliente bate na sua porta, ele foi indicado, né? Até acontece ele ser indicado, né? A pequena marcenaria é indicada, o cliente vai lá, bate na porta, só que às vezes o problema nem é a sua estrutura. Às vezes nem é. Ele olha lá e fala, ok, mas você consegue entregar quando? Aí o problema é o prazo.
O problema não é o produto, pode ser que a estrutura atrapalhe, mas às vezes não impede, às vezes o que impede é o prazo. E por que o prazo às vezes impede? Por causa da falta de pessoas, que tem a ver com a estrutura, não física, né? Não de maquinário, mas sim de pessoas, né? Ou seja, para atender esse cliente que vai trazer um projeto mais caro, um projeto bem mais caro, precisa mudar um pouco, talvez, a sua pequena marcenaria, né? Seja na estrutura de ter mais pessoas, mais braços, ou talvez ter uma estrutura física mais adequada que o cliente consiga ir lá, sentar contigo, conversar, ou seja, avaliar o atendimento, né? E às vezes os dois, na realidade, né? Que você tem que ter tanto uma equipe de montagem para você pegar projetos maiores, você não pode ser só você, né? Você precisa de realmente uma equipe para trabalhar esses projetos grandes e você precisa de uma estrutura. Né? Então, essa questão estrutural tem importância sim, não adianta. Mas aí o que você faz? É o que a gente falou, você tem que ir já planejando esse crescimento, senão você não vai sair nunca do lugar. Você tem que planejar daqui a quanto tempo, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, quanto tempo você quer pegar um projeto grande. E aí você já tem que planejar isso, planejar mudar um local, planejar contratar pessoas, planejar todo esse aumento de estrutura e logicamente isso aí você vai ter que planejar um aumento de faturamento para suportar esse aumento de estrutura também, né, lógico, porque esse estudo tem custo. Então você tem que ter todo esse planejamento financeiro para você aumentar a estrutura, para você suportar pegar projetos grandes. Outra coisa que limita a pequena marcenaria de pegar projetos maiores, tá? A qualificação, né, e capacitação da equipe. Então, às vezes você tem projetos maiores que envolvem características que são mais complexas. Móveis curvos, móveis em MDF naval com curva, móveis com fórmica e ali com a laqueado, enfim, tem diversas situações, né, diversos tipos de projetos que vão requerer mais experiência, né, mais capacidade técnica da equipe. E às vezes a única pessoa que tem essa experiência é o dono da marcenaria, né, muitas vezes, que às vezes trabalha ele, mais um ajudante ou mais 2 funcionários, mas quem realmente detém a maior parte do conhecimento é o dono da marcenaria. Só que ele está se dedicando a outro projeto. Então, ou seja, a falta de conhecimento, a falta de capacidade técnica da equipe acaba limitando você também no fechamento de negócios de maior valor agregado, tá bom? Então, até pontuar aqui, além de maior capacitação técnica da equipe da marcenaria, no sentido técnico do MDF, acho que também a gente tem que pontuar a questão técnica do vendedor, seja lá o dono da marcenaria ou não. Porque você tem que saber, querendo ou não, você trabalhando grandes projetos, você tem que passar confiança, você tem que passar credibilidade, porque o cara vai colocar 100, 150 mil na sua mão. O cara não vai colocar 100, 150 mil se você não souber vender realmente o seu trabalho. Né? A gente sabe de histórias aí de gente que perdeu o cliente depois que o cliente indicado, depois que o cliente conheceu ele. É porque a indicação ela é a venda mais fácil que existe. Né? E o cara conseguiu perder a venda fechada. Exatamente. Então, mas por quê? Vendas. Né? Então, quando a gente fala de capacitação técnica da equipe, não é só a capacitação técnica no sentido de marcenaria, mas no sentido de vendas também. A venda é muito importante. O convencimento do cliente, passar organização, passar profissionalismo, né? Você ter um orçamento bonito para enviar para o cliente, mandar via WhatsApp o cliente, seu projeto vai ficar 120 mil no WhatsApp, texto de WhatsApp? Não, você tem que ter um orçamento. Então, você tem que ter, a sua equipe tem que estar com uniforme, bem uniformizado e tudo mais. Então, tudo isso conta para essa capacitação técnica. A gente tem que lembrar que não é só a questão técnica ali do MDF, mas a venda é muito importante. Saber se vender para esse público é muito importante. O ponto da qualificação da equipe, né, como ela falou, passa também pelo atendimento, né? O cliente que vai fechar um projeto mais caro, né, que vai parar vai te conhecer, vai na sua marcenaria, ou ele te ligou, recebeu uma indicação e ele quer receber um atendimento seu, ele vai ficar atento ao seu atendimento, né? Entra exatamente nesse ponto da capacitação da equipe, né? Porque às vezes o único bom vendedor é o dono da marcenaria, mas, cara, as outras pessoas precisam ser boas também, né?
Por quê? E às vezes nem o dono da marcenaria também tem uma capacidade técnica. Às vezes ele é um marceneiro que nunca investiu nessa questão técnica. Se ele não investir, o meu conselho é, cara, se você é muito bom numa coisa e você não é tão bom em vender, não é tão bom em se relacionar com arquiteto, quando você contratar alguém, você tem que contratar alguém que complemente as suas características, as suas experiências, complemente as suas habilidades. Ah, eu sou um excelente marceneiro, vou contratar alguém para vender móvel, para me ajudar aqui na montagem e vender. Mas eu vou contratar um excelente marceneiro? Não, cara, tem que contratar um excelente vendedor que consiga me ajudar na montagem dos móveis. É assim que funciona. Você é como se fosse uma pizza. Cara, você é a fatia principal. As outras fatias que vão complementar a pizza são as outras pessoas com outras habilidades. Você não tem que contratar gente igual você. Senão sua marcenaria vai ser só de marceneiro experiente. O que adianta você ter uma marcenaria lá com 3 marceneiros experientes, com 20 anos de experiência, que faz tudo? Tá bom, mas não tem ninguém que vende bem. Não tem ninguém que consiga sentar na frente do cliente, conversar e fazer perguntas e dar soluções e falar ali bem com o cliente. Não tem, não adianta, tá? Então, a busca de pessoas tem que ser complementação, né, das outras que já existem. Então, quando eu contrato, por exemplo, uma marcenaria lá, eu busco sempre pessoas que vão complementar os outros que já estão lá. Tem aqueles caras que são bons tecnicamente, fazem um excelente produto, um excelente móvel. Aí eu contrato aí tem outro lá que faz um excelente acabamento, finalização na casa do cliente, né, já complementa aquele outro que é mais focado em produzir e montar. E eu tenho um outro que é focado, que tem uma característica de fazer o acabamento com mais cuidado. No final das contas, você sai ganhando, porque cada um aprende com o outro, sabe? Cada um vai aprendendo com o outro. E você vai melhorando o nível técnico da sua equipe. Então, até para você, né, migrar do negócio pequeno, do cliente pequeno, que traz um projeto que tem pouco, né, que representa pouco no seu faturamento, para você migrar para o cliente maior, até a sua equipe vai acabar influenciando no atendimento a esse cliente, tá bom? Na sua capacidade de atender esse cliente. E, ó, lembrando aqui, nós estamos aqui no Instagram, mas também estamos no TikTok, no YouTube, @gestão_marcenaria. Faça a inscrição lá para acompanhar os nossos vídeos. A gente está constantemente fazendo essas lives são postadas, então se você quiser ver depois, elas vão estar lá no Instagram. Aqui a gente só fala de gestão mesmo, tá? O foco aqui é ajudar a gerenciar a marcenaria, tá bom, gente? Exatamente. E aí só dá um oi, ó, Milton Móveis. Galera que entrou aí, né? Móveis, show de bola. Móveis, Mobiliza. Mobiliza estava na última live aí que eu personalizados. lembro. Galera que entrou. Gente, não sei se tem perguntas aqui, deixa eu ver. Acho que não tem. Não tem ainda não. Porque às vezes passa a pergunta aqui batida e a gente não responde, né? Mas enfim, outro ponto que acaba te atrapalhando no fechamento de negócios complexos, né? Que é a parte de estrutura e ferramentas, né? Às vezes você tem a marcenaria, mas você, como eu falei, falta a pessoa lá com experiência para executar um móvel que tem mais complexidade, né? Que requer mais conhecimento, mais bagagem, né? Mais experiência. Outra coisa que às vezes falta é a ferramenta. Então, por exemplo, na minha marcenaria eu não tenho a CNC. Não vou comprar agora, não tem interesse, meu foco é outro, tá? Tá no planejamento, mas no planejamento futuro. É importante, mas não é urgente. É uma coisa que eu sempre falo aqui, cara. Tem coisa importante e coisa urgente. Você tem que fazer primeiro as coisas urgentes. As coisas são importantes e não são urgentes, você adia mais para o futuro. Então, mas eu tenho um parceiro que tem lá uma empresa de artesanato e ele tem uma máquina lá. E ele faz serviços para mim, né? Ou, eventualmente, quando eu quero também contratar, eu peço para a madeireira fazer algum tipo de usinagem lá na CNC dela e pago por esse serviço. Então, a falta de estrutura, né, ela também limita, né, a execução de projetos mais complexos e projetos de maiores valores, de valor agregado, projeto de orçamento mais alto. Então, esse é um ponto que você tem que ter. Então, às vezes eu pego um projeto lá que a gente às vezes nem sabe como vai fazer. É uma árvore em MDF, é um banco cheio de curva, umas coisas assim que os arquitetos colocam, né, que a gente às vezes nem sabe como é que vai fazer, mas bota no computador, vai lá e tal, a gente consegue executar. Só que o ponto a questão da estrutura de máquinas, né, ela também é um ponto limitador. Eu faço isso, mas eu conheço diversas marcenarias que não pegam esse tipo de projeto. Por quê? Porque ele não tem a máquina, assim como eu também não tenho, mas ele não sabe como resolver o problema, que é buscar parceiros, que é pagar para terceiros, que é terceirizar esse serviço que às vezes você não tem a máquina para fazer. Não tem problema. Mas, cara, como é que você vai resolver o problema?
Ah, você tem que achar uma forma de resolver, o cliente quer ser atendido, né? Então, tudo que aparece lá a gente pega, não tem problema. Tem serralheria, tem vidro, tem LED, Estofado. tem estofado, o que tiver vai, tá? A gente fecha tudo. E a gente tem os parceiros. Então, se você tem uma marcenaria menor e você tem menos máquinas, né, que te auxiliariam a fechar um projeto mais detalhado, mais complexo, se você não tem, tudo bem. Se esse projeto bater na sua porta, quem você vai buscar para fazer aquela usinagem lá, uma peça redonda que você não quer fazer no tupi, ou que você não tem a tupia, como é que você vai fazer, né? Tem que achar a solução. Porque se você não achar a solução, você não vai fechar aquele projeto que tem maior valor agregado, que tem maior faturamento. Tá? Então, às vezes, de fato, a estrutura é uma das coisas que mais limita, né, você de migrar do negócio pequeno para um negócio maior. Só que existe um ponto importante no meio disso tudo, que é a mudança de mentalidade. Porque a gente vê muito marceneiro, muito, aluno nosso do curso lá de gestão de marcenaria, aluno, muito, mas pelo menos esses estão buscando conhecimento, né? Que muitas vezes ele trabalha, vende, mas a marcenaria dele continua pequena, não muda. Fatura lá 30 mil por mês, 20 mil por mês, 50 mil por mês, no dia primeiro ele olha para o saldo da conta e não tem dinheiro, né? E às vezes o que mais incomoda é você fatura lá 30, 40, 50 mil, olha para a conta, não tem dinheiro, parece que está faltando, parece que foi roubado, né? Mas qual o problema? O problema é a gestão do dinheiro, a gestão financeira do dinheiro. Então, ou seja, o que me assusta é que essa pessoa, o cara não quer buscar conhecimento. Né? Você manda lá, você fala, cara, você tem que buscar conhecimento. Se você todo mês vende 30, 40, 50 mil e você não tem dinheiro, você não consegue nem trocar essa moto aí que seu montador anda, o que está acontecendo com o dinheiro da sua maçonaria? Você tem que olhar, cara. Você tem que olhar, você tem que estudar, tem que aprender a fazer fluxo de caixa, tem que definir um prolabore, tem que aprender, tem que precificar, tem que olhar se o seu problema é orçamento, se o seu problema é despesa, se o seu problema é precificação. Qual o problema da sua maçonaria? Porque isso não é normal, né? Se você vende e nunca tem um centavo no bolso, é porque você tem algum problema. Né? E aí o que incomoda é a preguiça do cara de não estudar o negócio, não quer estudar, acha que cortar 30 chapas por dia é o mais importante na marcenaria. Eu falo para ele, dá vontade de dizer, cara, não é, claro que não é. Porque se cortar 30, 50 chapas por dia fosse o fator de sucesso, todo marceneiro que corta 30, 50 chapas por dia tinha dinheiro, mas não é assim. Não é assim que funciona. Então, ou seja, o negócio não é somente cortar chapa e montar móvel. Não é. Porque se fosse assim, toda marcenaria tinha dinheiro, era rica. E não é assim. Por quê? Porque envolve várias coisas, cara. Precificação, às vezes você tem a marcenaria, mas não tem nenhum salário definido, não sabe qual é o seu prolabore, tudo que sobra no caixa você põe no bolso, e aí você não entende, porque às vezes falta dinheiro para pagar uma máquina, pagar a parcela do carro, para trocar a serra. Então, ou seja, o negócio é muito mais complexo, tá? E isso tudo influencia no seu atendimento e na percepção que o mercado tem de você. Então, em outras palavras, você tem que entender aonde você está errando. É no comercial? Você não tem um comercial, você tem que fazer um curso de vendas? É no financeiro? Você não sabe nem se é o seu faturamento? Como é que você está planejando crescer? Né? Como é que você quer atender um cliente de alto valor? Você não sabe. A sua estrutura já é um limitador. Aí você tem a desorganização financeira. E o pior, você não busca conhecimento para entender mais o seu negócio. Então tem que olhar para dentro mesmo e ver onde estão as suas dificuldades. Eu vejo, a gente vê isso muito nos alunos, né? Nas nossas consultorias. Eu quero crescer. Ok, qual que é o seu faturamento hoje? Qual foi seu lucro mês passado? Qual foi seu lucro? Não sabe. Então, gente, não adianta Raí, boa noite aí, a turma que entrou aí. Não adianta você querer crescer, pegar projetos grandes. Não adianta, se você ainda pequeno não conseguiu resolver questões básicas de vendas, não conseguiu resolver questões básicas de faturamento, não conseguiu resolver questões básicas de lucro. Então não adianta, você tem que realmente organizar a casa antes de querer crescer. Muita gente quer crescer e depois organizar a casa. Aí, filho, vai ser muito mais complicado. Vai ser muito mais difícil. Você vai crescer muito mais desordenado, muito mais... E o que não, o mercado percebe a sua falta de organização, né? Ele consegue perceber isso. Então se organize para crescer, né? Não fica só, eu quero crescer, preciso cortar mais chapa. Não,
Estude, corre atrás. Qual que é as suas dificuldades? Corre atrás. Tem curso para tudo hoje na internet. A gente mesmo tem curso. A gente tem curso de gestão financeira para pequenas marcenarias. Mas eu estou falando nem só por questão do nosso curso. Tem vários outros cursos. Né? Corra atrás. A pessoa tem que buscar conhecimento, né? Tem. Porque, tudo bem, aí você fala, Lídia, eu trabalho aqui na garagem de casa, sozinho, com ajudante, eu faço, meu produto é espetacular, tá bom. Aí chega lá um projeto do arquiteto, lá 40 páginas lá. Aí chega lá, móvel com serralheria, móvel com LED, móvel com curva, a cabeceira estofada lá em MDF, só que estofado. Como é que você resolve? Como é que você precifica isso? Tá vendo? Então, ou seja, o fato de você ser pequeno atrapalha. Ok? A sua estrutura, a falta de estrutura atrapalha. A falta de uma equipe boa atrapalha. Por que eu estou falando de equipe boa? Porque chegar um móvel lá com um certo grau de complexidade, tem que ter gente capaz de produzir aquele móvel. Deixa eu terminar o raciocínio aqui. Então, ter a estrutura, não ter a estrutura te atrapalha. Só que não se interessar em buscar um conhecimento, cara, para poder fazer isso é muito ruim. Porque, por exemplo, chega o projeto do arquiteto lá, 40 páginas, 50 páginas. Aí você tem um bom produto, tem uma equipe boa, né? Trabalha você e mais um, tá bom, mas você não sabe precificar. Você vai precificar errado. Né? Vai tomar prejuízo, não vai conseguir entregar o projeto. Então, antes de você querer, cara, atender o cliente grande, você tem que estudar um pouco mais, buscar conhecimento para que você, quando receber esse projeto, marque um golaço, precifique corretamente, né, tenha capacidade de entregar e faça um negócio que realmente vai te ajudar a prosperar a sua marcenaria mais ainda. E não que você faça um orçamento e quando acabar de entregar aquele projeto de 100 mil lá, olhe para a conta e não sobrou nada. Não sobrou nada por quê? Porque você demorou 3 meses para entregar o projeto. O dinheiro foi diluído mês a mês, só serviu para pagar despesa. Isso acontece constantemente. E o que mais incomoda é que o cara que às vezes passa por isso, o marceneiro passa por isso, ele não tem coragem de buscar conhecimento. Não tem. Passa o dia lá vendo videozinho no TikTok e às vezes não quer ver, não quer buscar conhecimento. Cara, você tem que estudar, né? Se você está lá. A minha marcenaria tem 5 anos, eu só consegui no máximo trocar minha serra esquadrejadeira. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada com você, meu amigo. Você tem que estudar o seu negócio. Quanto você está faturando por mês? Tô mais ou menos uns 20 mil. Cara, mais ou menos não é faturamento. Qual é o seu salário? No meu salário é tudo que sobra eu ponho no bolso. Tá errado. Qual é o seu Prolabore? O que é Prolabore? É o salário do empreendedor. Você tem que ter um salário. Seu salário não é tudo que sobra. Seu salário é o Prolabore. Tem o seu dinheiro e tem o dinheiro da marcenaria. Né? Tem que separar essas coisas. Então, é por isso que a gente bate muito nisso aqui e fica ensinando isso para as pessoas. Porque, meu amigo? Isso é a base. E eu repito isso sempre. Gente, o negócio não é só fazer móveis. Se for só fazer caixote e pendurar na parede lá, toda a marcenaria é rica. Era rica se fosse só isso. O grande diferencial de uma marcenaria que cresce mais que as outras tem a ver com atendimento, com as parcerias, com gestão do dinheiro, com precificação correta. Tá? E é isso que a gente tenta passar, para as pessoas estudarem um pouco sobre isso, porque isso é o que vai diferenciar você do seu concorrente. É precificar corretamente, cara. É saber que você vai ter lucro no final do projeto, sabe? E não que você trabalhou só para pagar a conta. O Imóveis falando, essa é a minha dificuldade hoje. É a dificuldade de muita gente. O Raiz da Silva Móveis você me colocou aí, por verdade. Isso aí. E é nessa questão aí, né, de como atrair projetos maiores para a sua marcenaria, tem uma outra questão também, que muita marcenaria, por ser pequena, não investe. E você não tem que esperar ser grande para fazer isso. Muito pelo contrário, você tem que fazer isso para querer ser grande. Que é investir na sua marca, investir no posicionamento seu no mercado. E para isso, gente, a gente cansa de falar aqui, tem redes sociais para isso, você tem Instagram hoje que é fácil de você fazer isso. Trabalhe a sua marca lá, tenha um perfil profissional, coloque vídeos ali de projetos, coloque fotos dos seus projetos, vai construindo ali a sua marca para que você tenha um posicionamento no mercado. Uma coisa que você até comentou na última live, que acho que cabe muito aqui, que é que você falou que é o que acontece aqui com a gente, que hoje, como a gente já tem um posicionamento no mercado, e olha que a gente pode ir lá no nosso Instagram, Adeco Underline, como é que é? Adeco Móveis. Adeco Underline Móveis, até esqueci aqui, já ia falar do gestão. Adeco Underline Móveis, você vai ver lá, não é nada de ultra, a gente mesmo que faz, não tem ninguém fazendo os
os vídeos para a gente, é o vídeo que faz, a gente edita, ele mesmo edita e tudo, né? Mas isso já garante um certo posicionamento no mercado a ponto de que, normalmente, projetos pequenininhos demais, gente que está procurando só preço, esse cara não aparece muito para a gente mais. Não aparece. Só pelo nosso posicionamento no mercado, posicionamento da nossa rede social, você já consegue filtrar o tipo de público que chega até você. Olha que impressionante. Porque até o cara que é indicado, o cara que chega através da gente indicado, ele é indicado, mas uma das primeiras coisas que ele checa é a sua rede social. Ah, esse cara é bom, deixa eu ver aqui, ó, rede social. Ele vai lá na sua rede social e verifica. E nessa verificação, ele já consegue entender quem que é o seu público, né, o tipo de projeto que você faz e já começa a filtrar. Então, gente, posicionamento do mercado é muito importante. Se você quer atrair projetos maiores, você tem que trabalhar a sua marca. Por que ela está falando da rede social? Né? Porque isso é algo que a pequena marcenaria, média ou grande, pode fazer e não custa nada. Né? Não custa nada. Tem lá uma rede social da sua marcenaria, né, uma rede social profissional, tá, gente? É só foto de móvel, não é foto do filho jogando bola, você tomando cerveja, futebol e depois foto de móvel. Misturado não, se separa. Separa e coloca lá só o Instagram da sua marcenaria. Porque quando a gente fala lá daquilo que atrapalha você de fechar projetos maiores, passa por tudo. Passa pela dificuldade na capacidade de produção, ok? Porque você é pequeno, você é menor, você tem dificuldade de produzir e entrega rápido. Às vezes é sozinho. Passa lá pela qualificação de mão de obra, às vezes tem você, mas tem um ajudante, o ajudante tem pouca experiência, isso também te limita. Passa pela dificuldade na infraestrutura, que você às vezes não tem o maquinário necessário. E às vezes você não tem o maquinário necessário e também não tem parceiros ou outras empresas que vão te auxiliar na execução daquele projeto. Então tudo isso limita você. Outra coisa, a gestão financeira da marcenaria. Como é que você vai precificar um projeto muito caro se a única forma que você precifica hoje é pegar o material e multiplicar por 2, por 3? Ou seja, é um orçamento que não é baseado nos seus custos, é um orçamento que você está fazendo ali porque é uma prática muito antiga, que você provavelmente copiou de alguém, né? É uma prática realmente muito antiga. Tinha lá orçamento por metro quadrado, que ainda tem gente que faz até hoje. Tem a prática de fazer o orçamento vezes 3, vezes 4, e eu não indico nenhum dos dois, né, mas indico fazer por custo, né? Custo fixo, custo de mão de obra, custo de material. Isso a gente ensina no curso, mas tem vários vídeos aqui no Instagram também ensinando como que faz isso, tá? Então, são muitas coisas que atrapalham a pequena marcenaria, mas eu vejo que a coisa que mais atrapalha hoje é a falta de você, você não buscar conhecimento. Né? Eu vejo muitas marcenarias pequenas com bons produtos, mas muito mal administradas. Né? Por quê? Porque o dono não faz gestão financeira, não separa as contas, é tudo misturada. A mesma conta bancária que você compra coisas para casa, você compra coisas para marcenaria. Então, se você for olhar a conta bancária para olhar quanto você gastou na marcenaria por mês, você não consegue dizer, porque está tudo misturado. Tem que separar as contas bancárias, tem que separar a rede social, tem que definir o salário do dono da marcenaria, que é o Prolabore. Qual é o seu salário? Ah, meu salário é tudo que sobra. Está errado, seu salário é o Prolabore. Porque sem definir o seu salário, como é que você vai precificar um projeto? Se seu salário é tudo que sobra, como é que você cobra projeto? Você tem que cobrar de acordo com a remuneração das pessoas. E cobrar por hora. Ok? Se um projeto leva 10 horas, divide lá o seu salário por horas, divide seu custo fixo por hora, multiplica isso vezes o tempo que o projeto vai levar, adiciona lá o custo de material, você tem um orçamento pronto. A gente ensina a fazer isso, está nos vídeos aí. Tá? Então, ou seja, existe muito potencial na pequena marcenaria, mas o dono da marcenaria tem que buscar conhecimento. Então, eu dou até os parabéns para vocês estarem aqui na live, porque, cara, tem uma galera aí, muita gente que segue a gente e tal, e acompanha, beleza? Mas quando a gente chama para uma reunião, para o cara assistir uma aula grátis, nosso curso lá, a gente vai ter 3 aulas grátis agora, dia 5, 6 e 7 de novembro. Exato. 3 aulas gratuitas do nosso curso lá, falando justamente sobre isso, né? Sobre Prolabore, sobre erros que muito marceneiro comete na administração da marcenaria, ensinando. E aí eu mando o link para a galera aqui, de graça, gente, vamos lá assistir. E aí tem muita gente que não entra. Ou seja, então você tem um problema, você sabe que tem um problema, alguém te diz que a única forma de você fazer é buscar conhecimento. E aí você não busca, você continua fazendo a mesma coisa sempre. Cara, se você tem um problema e você continua fazendo as coisas iguais,
problema vai continuar, não vai mudar, ele não vai deixar de existir, não. Você tem que buscar conhecimento para melhorar o seu negócio, tá? E às vezes você vive disso. Se você vive de marcenaria, você tem que estudar isso. Igual pergunta às vezes meu ajudante lá, o pessoal da marcenaria lá, eu falo, cara, você quer ser montador. Você já parou, já foi alguma vez lá no YouTube ver um vídeo como é que bota uma dobradiça de 165 graus? Você sabe fazer alguma coisa diferente do que a gente ensina aqui? Porque assim, a gente ensina de um jeito na marcenaria lá, mas existem muitas formas de fazer um móvel. Né? Você já buscou conhecimento? Ah, não, você tem que estudar. Né? Se você quer continuar isso aqui, além da forma que nós ensinamos aqui, você tem que buscar mais conhecimento lá fora, porque você vai se deparar com problemas que às vezes você vai achar até uma solução para resolver aquilo mais fácil do que a que eu te ensinei. Né? Existem soluções. Então, ou seja, mesmo a gente que já sabe, busca conhecimento. Constantemente a gente está buscando isso. Só responder a pergunta aqui, ó. A Mobiliza Planejados colocou aqui, trabalhei com meu pai hoje, sou professor dele na marcenaria moderna, ele é marceneiro aposentado, nem liga muito, tem mais como hobby. Tem um colega aqui, o Mobiliza Planejados Personalizados, que é assim também, tá? José Santos Cardoso botou aqui, eu tenho uma pequena marcenaria, trabalho sozinho, nunca fico sem trabalho, parabéns. Reconheço que preciso inovar, devo contratar um funcionário. Para inovação não, né? Mas para capacidade de entrega de projeto, para capacidade de produção, com certeza, porque 2 braços vão entregar mais projetos do que você sozinho. Então, aí você vai conseguir captar mais projetos. Exatamente. Então, José, se eu contratar um ajudante, você vai conseguir entregar um projeto bem mais rápido do que você já entrega hoje. Esse é um ponto importante que muito mais quer aumentar o faturamento trabalhando sozinho. Tudo bem, você até consegue. Mas vai chegar no limite e não vai aumentar mais. Porque, por exemplo, se você trabalha sozinho, você tem ali 170 horas por mês que vai trabalhar. 170, não vai virar 300 horas, não vai virar 500 horas, é só 170, ok? Mas se for você e mais um, já dobra, né? Já é 2 pessoas trabalhando. Então, em teoria, o faturamento dobra. Pode ser que de fato não consiga, mas em teoria o faturamento dobra. Então, ou seja, para crescer, você precisa ter mais gente. Você contrata, depois você cresce, ok? Então se planeja aí, se prepara, aumenta suas vendas, traz esse cara, traz esse funcionário, para você dar um salto no seu faturamento, tá? Se você não contratar, seu faturamento vai ser sempre o mesmo, não vai mudar, tá? Melhor forma de fazer um orçamento, MM Imóveis perguntou aí, eu já falei sobre isso. Nosso orçamento aqui tem 3 informações, gente. Vou repetir aqui que eu falei isso em toda a live, tá? Custo fixo por hora, pega o aluguel, pega parcela de carro, parcela de marca, divido pelas 170 horas por mês, ok? Custo fixo por hora. Segundo orçamento, salário de todo mundo dividido por hora, ok? Por hora. Terceira informação, material. Isso a gente ensina nos vídeos anteriores, tá? Tem as ferramentas, mas as ferramentas fazem parte do curso de gestão, que a gente entrega a ferramenta, manda contrato, modelo de proposta, aí lá tem tudo, ensina tudo, mas está no curso, tá? Mas nos vídeos anteriores, eu não posso mandar planilha, mas nos vídeos anteriores a gente explica como é que faz, tá? E aí você multiplica lá as horas que o projeto vai levar, vezes o custo fixo por hora, multiplica as horas vezes o salário por hora e soma com o material. Está feito o orçamento. Esquece multiplicar por 2 por 3. Esse é o método, tá? Até falando com o Vitor aí, ó, que boa noite, trabalho como empregado, já faz 12 anos e neste ano comecei a fazer uns bicos por fora. Só que o meu maior problema é precificar o serviço. Ô Vitor, assiste as aulas da gente dia 5, 6 e 7 de novembro. Tem um link no nosso perfil aqui, clica lá, se inscreve. Você precisa se inscrever para receber o link da aula. Se você não se inscrever, você não vai receber o link da aula, tá? Lá tem 3 aulas de graça que a gente vai dar e vamos falar muito sobre exatamente isso, a parte financeira da marcenaria, que é o que mais pega as pessoas. Às vezes a pessoa é um excelente marceneiro, faz um móvel espetacular, mas cara, ele não consegue gerenciar a marcenaria financeiramente. É por isso que ele fica lá 10 anos no mesmo lugar, sabe? Ele não consegue precificar. É por isso que ele roda, vende 30, 40, 50 mil, mas nunca tem R$1. Acontece demais, tá? E aí, no nosso curso, a gente fala muito sobre isso, a gente ensina a fazer isso. Deixa eu ver se mais perguntas aqui. Mobiliza, a preocupação é vender, executar e toda minha, na verdade, nada é minha. Ele é só um ajudante, é isso aí. Faz parte, mobília personalizada. É assim mesmo. Talvez, se você crescendo, você vai contratar outra pessoa, né, outro ajudante, né, para poder compor a equipe aí. Como façam se inscrever nas aulas? Acabei de falar aí,
Mas O link está na nossa bio. Se for na nossa bio, tem um link. Se você não achar, manda um direct pra gente que eu te encaminho. tem o link na bio. Se inscreve, vamos dar 3 aulas aí justamente sobre isso, sobre gestão para marcenarias. Esse Instagram aqui, vocês acompanham o TikTok e tudo mais. Só gestão de marcenaria. Por quê? Porque eu trabalhei com isso há 20 anos e esse é o grande diferencial da nossa marcenaria. Esse é um grande diferencial nosso, é a parte da gestão financeira da marcenaria. Porque fazer um móvel, móvel por móvel, cara, os nossos móveis são iguais. A gente está aqui falando, mas o MDF é o mesmo. Às vezes o processo de fabricação é o mesmo. O acabamento vai ser em 45 ou não vai ser, o tamponamento vai ser em 30 milímetros ou não vai ser. Enfim, tá? Mas o móvel é o mesmo. E o que diferencia uma marcenaria da outra? Por que a marcenaria do mobília personalizada está crescendo e a do Lídio, a Deco, não está crescendo? Cara, muitas vezes é a gestão da marcenaria, é o atendimento comercial, é a qualificação da equipe, é o treinamento que eles receberam, é as parcerias comerciais que a gente fez com o mercado, as parcerias que nós fizemos com o mercado, com o corretor imobiliário, com o arquiteto, com a madeireira, com o estofador, com o cara da vidraçaria, com o serralheiro que indica a gente, sabe? Então, é isso que diferencia muitas vezes. Não é o MDF, não é o móvel. Se você só se preocupar com o caixote que você vai botar na parede lá, cara, isso não vai trazer crescimento para você. Isso é obrigação sua fazer um bom produto. Obrigação. Mas o que vai fazer você realmente dar um salto é justamente a parte do móvel não vai resolver sua vida. Ter um bom produto por si só não vai resolver sua vida. O que vai resolver sua vida é ter um bom produto, mas ter também essa outra parte da estrutura, das pessoas, do atendimento, da parte comercial. E eu sempre falo isso em todas as lives. Se você não dominar 2 áreas de qualquer empresa, essas áreas pertencem a qualquer empresa. A parte de gestão financeira da sua empresa e a parte comercial. Se você não dominar essas 2, seu negócio vai passar sempre muita dificuldade, tá? E até nesse ponto aí, que a live hoje é sobre como atrair grandes projetos para a sua marcenaria, você tocou um ponto que também é importante. Então, a gente falou de estrutura, a gente falou de trabalhar a marca, a gente falou de ter equipe, planejar esse crescimento, mas também parcerias, gente. É importantíssimo você trabalhar parcerias, para você trazer projetos melhores para você. Aqui a gente tem diversas parcerias. Parcerias com arquiteto, parcerias com corretores. A gente trabalha muito no Instagram também para trazer clientes. Então, você vê que a gente tem diversas formas de receber cliente, além das indicações. A gente vê que tem muito marceneiro que fica dependendo somente de indicação. Fica dependendo do cliente bater na sua porta lá e chegar com um projeto para você. Não corre atrás, é uma procura ativa, faça uma procura ativa de clientes, trabalhando na sua marca no mercado e correndo atrás desse cliente. Então, trabalhe suas parcerias. Mas aí a gente cai de novo naquela questão que a gente falou da estrutura. Dependendo da parceria que você arranjar, ele vai exigir de você uma certa estrutura. Então, você tem que ir já trabalhando isso. Trabalhar a sua estrutura para aprimorar suas parcerias, trabalhar a sua marca. Você vê que tudo é um pouco, tudo é trabalhado em conjunto, Isso tudo tem que andar junto. Para você planejar isso no futuro, você ter uma estrutura adequada, com parcerias boas. Voltou a escutar? Porque eu acho que o microfone... Tá ouvindo aqui? Estão ouvindo, gente? Estão ouvindo agora? Avisa aí pra gente aqui. Áudio. Tá ouvindo? Voltou aí o áudio? Tá funcionando? Dá um joinha aí, sim.
Deve estar um pouquinho baixo, né? Porque o microfone talvez tenha acabado a bateria aqui, tá? A gente não percebeu. Deixa eu falar aqui, deixa eu responder a pergunta aqui. Valeu, gente. Obrigado aí, tá? Deixa eu responder aqui a pergunta do Mikael. Você tem um amigo que consegue projetar e vender o produto. Ô, Mikael, vou te falar da forma como eu abri a marcenaria. Quando eu abri a marcenaria, nós abrimos aqui, a gente terceirizou tudo, né? O projeto em 3D era terceirizado, ainda é até hoje, tá? O render é tudo terceirizado. E a gente cortava tudo na madeireira, tá? Focava em quê? Em atendimento, montagem, acabamento, tá? Pré-montagem aqui, enfim. Até hoje o projeto em 3D ainda é terceirizado. Então, se você está na dúvida, cara, começa sozinho, porém deixa o serviço de projeto com ele, tá? Para ele ganhar também, né? O cara trabalha, ele faz e já vende, né? Então foca na produção, na entrega, na montagem, no acabamento e deixa essa parte comercial e a parte de projeto com ele, ou deixa somente a parte de projeto 3D, tá bom? No decorrer do andamento da sua marcenaria, que ela vai crescer com certeza, tá? Você traz esse cara para dentro da marcenaria, tá bom? Só que o ponto é, não perde ele, porque se ele é um parceiro, né, consegue projetar, consegue vender, tem que manter esse cara perto de você, tá bom? Outra coisa que você pode fazer, além de pagar pelo projeto, é dar uma comissão para ele sobre o projeto vendido, ok? É uma forma de você manter ele motivado e contigo no seu negócio aí, tá bom? Mas eu abriria sozinho, deixaria o serviço de projeto terceirizado com ele, né? E se ele vender, ele tem uma comissão lá que basicamente... Mas ele projeta também. Ele também projeta, né? Mas ele não vai conseguir fazer tudo sozinho, né? Então, olha, veja ele mais como um parceiro, né? Abre sua marcenaria e veja ele como um parceiro para trazer clientes para você. Aí entra nessa discussão nossa de parcerias, tá vendo? É importante você ter pessoas que possam trazer clientes para você, né? Uma outra coisa, gente, que atrapalha às vezes o crescimento do pequeno marceneiro de pegar projetos maiores é a resistência à terceirização de serviço. Por quê? O pequeno marceneiro, ele trabalha muitas vezes de uma forma artesanal, né? Ele faz aquele móvel com todo cuidado, ele corta lá com todo cuidado, né? Ele tem um carinho muito maior pelo móvel, tá? Hoje vocês já escutaram falar muito de marcenaria 4.0, né? Terceirização. Tem gente que fala, não, dá para você terceirizar tudo, você só vai pegar o dinheiro do cliente e pagar o montador, porque a madeireira entrega cortado na casa do cliente. Mentira, mentira, não funciona assim, tá? Não funciona. Por quê? Porque, cara, a mesa é engrossada, madeireira não faz, algumas não fazem, tem algumas que já engrossam o tampo da mesa lá, passa fita e tudo, tá? A peça veio errada, tem que ajustar, cortar lá um acabamento, um fechamento de teto, o fechamento era 7 centímetros, só cabe 5,5 porque o teto está desnivelado. Como é que você resolve isso? Tem que ter a máquina, tem que ter, nem que seja nessa garagem da sua casa, tem que ter uma maquininha lá para te ajudar, uma serrinha de bancada, tem que ter lá uma tico-tico, uma lixadeira, tem que ter. Então, essas adequações são necessárias. Então, gente, é o seguinte, então tem muito marceneiro que tem aquele cuidado pelo móvel, faz um móvel espetacular, um trabalho assim artesanal, né, com todo cuidado, respeito demais isso, né? Só que o crescimento está ligado à sua capacidade de entrega maior, à sua capacidade de produção maior e mais rápido. É aí que entra a terceirização de serviço. Se você não consegue agora investir 25, 30 mil, comprar uma excelente esquadrejadeira aí, ou até uns 40, 50 mil que compra aquela já mais bacana, né? Aquela mais completa, se você não consegue fazer isso, busca terceirização, né? Dependendo da cidade, você vai encontrar várias madeireiras que conseguem te ajudar. Por que eu estou falando da terceirização? Porque é uma forma de você produzir mais rápido e com um bom produto, um material bem cortado e com bom acabamento de fita, tá bom? E até com usinagem, se você quiser, um furo, um recorte, né, em 40, o puxador cava lá, né, que a própria madeireira consegue fazer, enfim. Então, a resistência pessoal, né, e não abrir mão da produção também é um limitador do crescimento da marcenaria. Vou te dar um exemplo aqui na minha cidade. Aqui tem uma marcenaria grande, e o dono, o fundador, ele já está bem idoso, ok? Ele passou a marcenaria para o sobrinho. O sobrinho entrou, mas ainda não domina a marcenaria. O fundador ainda participa, né? Ainda participa lá. Então o sobrinho dele já viu que ele quer terceirizar, quer produzir mais, quer fazer um monte de coisa, que o pai dele, que o tio dele, né, que foi o fundador, tem a mente ainda muito focada em fazer móvel por móvel, cortar peça por peça, todo aquele carinho que ele tem pela produção.
Isso é muito bacana. Só que aí, como é que está o mercado hoje, né? Todo dia abrem 5 marcenarias aqui na cidade, todo dia e fecha outras 5 também, né? Abrem muitas marcenarias e muitas dessas marcenarias acabam abrindo através da terceirização de serviço. Como é que o marceneiro tradicional concorre com esse mercado, né? Ele vai conseguir sobreviver? Vai fazer o móvel dele, vai conseguir sobreviver. Só que talvez ele vai ter um crescimento bem mais lento do que uma outra marcenaria que, além de produzir, aumenta a sua capacidade de entrega porque está terceirizando parte da produção. Então, ou seja, enquanto o marceneiro sozinho, trabalhando sozinho, consegue entregar 3 cozinhas por mês, 4 por mês, aquele que está, além de produzir, também está mandando a madeira cortar, consegue entregar 1 a mais, 2 a mais, 3 a mais. Por quê? Porque enquanto ele está montando uma, tem alguém produzindo outra para ele, que não é ele. Então, ou seja, no final do mês ele vai ter lá 6 projetos executados, contra o marceneiro que fez sozinho, fez 3, entendeu? Então, a resistência a essas mudanças também dificulta o crescimento da pequena marcenaria. Então, falamos de estrutura que dificulta, capacidade de equipe, falamos da questão do atendimento, da parte comercial, da precificação e principalmente da gestão da marcenaria, tá? Que é o que a gente tenta passar aqui, que esse é um ponto de ruptura do negócio. Se você não gerenciar a sua pequena marcenaria, mesmo que seja você sozinho, se você não gerenciar a sua marcenaria como uma empresa, né, você vai sim sempre passar por dificuldade, tá? Então o tema da live de hoje era esse. Queria agradecer a todo mundo que participou aqui, a galera que alertou do microfone aqui. Se inscreva, tá? Se inscreva no nosso canal aqui no Instagram, no TikTok e no YouTube. Se inscreva nas aulas, né? As aulas serão gratuitas, dia 5, 6 e 7. Tem que se inscrever no link lá, gente, para receber o link da aula, tá? Se não se inscrever, você não recebe o link da aula, tá legal? O link tá na bio, se inscrevam lá. Tem 3 aulas do nosso curso gratuitas para ajudar aí na gestão da marcenaria de vocês, tá bom? Até a próxima Obrigado live. pela companhia a todos aí. Até a próxima live. Foi um prazer estar com vocês aí. Foco nas vendas aí, no atendimento. Valeu! Falou! Valeu, Fleude. Móveis.